Oi, gente, tudo bom? Hoje nossa aula será sobre fungos, aqueles organismos que se parecem com plantas, mas na verdade não são plantas, e também compartilham algumas características de animais, mas também não são animais. Eles pertencem a um reino à parte, o reino fungi, né? Há muito tempo atrás eles eram classificados como plantas que não faziam fotossíntese. Mas aí depois os estudos foram avançando e perceberam que eles precisavam de um reino à parte só para eles, né? Pois não são animais, mas também não são plantas. Vamos lá? Aqui nós temos as características gerais dos fungos, né? Eles são eucariontes, ou seja, suas células possuem núcleo, são heterótrofos, logo não fazem fotossíntese, né? Eles vão absorver aí a matéria orgânica do meio em que estão. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Eles possuem parede celular, né, que é uma característica de planta e de bactéria. Só que a parede celular dos fungos tem uma substância chamada de quitina, que é a mesma substância presente no exoesqueleto dos invertebrados. Olha aí, característica de planta e de animal ao mesmo tempo. Eles podem ser de vida livre ou parasitas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A maioria é decompositora de matéria orgânica, então participando aí da reciclagem de componentes químicos na natureza. A reserva energética desses organismos é o glicogênio, que é a mesma reserva energética dos animais. Lembrando que a reserva energética dos vegetais é o amido, né? No caso aqui é o glicogênio, a mesma dos animais. Os fungos unicelulares, eles podem fazer fermentação, né? Que é um modo de produzir energia a partir da absorção de alguns componentes, né? do meio. Eles vão produzir energia através da fermentação, e isso é interessante para a gente,
Quando a gente for falar da importância dos fungos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nessas imagens, nós vemos apenas fungos pluricelulares, né? Aqueles que formam uma estruturazinha que a gente chama popularmente de cogumelo. Na primeira imagem, nós temos aquele cogumelo, né, com um chapeuzinho na forma usual. Na segunda imagem, nós temos o fungo chamado de orelha de pau. Né? Essa parte que nós estamos vendo desse fungo, ele cresce na madeira em decomposição. E na terceira imagem nós temos o chapeuzinho virado ao contrário, né? Formando como se fosse um potinho. Esse potinho a gente chama de asco. Então nós vemos aí 3 imagens de fungos pluricelulares com seus corpos de frutificação. Daqui a pouco a gente vai saber o que é isso. Como é a organização corporal de um fungo? Os fungos eles são formados por hifas. As hifas, na verdade, são as células. E o conjunto de células, ou seja, o conjunto de hifas, vai formar o que a gente chama de micélio. Na época reprodutiva, né, esse micélio ele pode formar os corpos de frutificação, que são os cogumelos. Esses corpos de frutificação,
eles são estruturas reprodutoras, né? Nesses cogumelos, no chapeuzinho, embaixo do chapeuzinho, vão ser formadas estruturas que a gente chama de basídeos, né? E nessas estruturas vão ser formados os esporos, que são as células reprodutivas desses fungos. Mas isso para fungos pluricelulares, tá bom? Porque fungos unicelulares, como o próprio nome está dizendo, são formados por apenas uma célula. Quanto à reprodução dos fungos, eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. No caso dos fungos unicelulares, eles vão se reproduzir por brotamento. Então, vai nascer um brotinho, né, no corpo desse fungo unicelular, na própria célula, né, vamos dizer assim. E aí, esse broto, quando se desprende, né, da sua célula de origem, ele já é um novo indivíduo. No caso dos fungos pluricelulares, pode haver a fragmentação do micélio. Então, tira lá um pedacinho do fungo, esse pedacinho pode originar um novo fungo se cair em um ambiente apropriado para o seu desenvolvimento. Então, esses são os dois tipos de reprodução assexuada que os fungos fazem: fragmentação e brotamento. No caso da reprodução sexuada, eles podem fazer a plasmogamia, que é a fusão de duas hifas haploides, ou seja, essas hifas vão ter metade do material genético, e elas têm que estar sexualmente maduras, né, para acontecer essa plasmogamia. E a cariogamia, que é a fusão de núcleos haploides formando um zigoto diploide. E isso vai ocorrer no corpo de frutificação. Vamos lá para a imagem que vocês vão entender melhor.
Aqui nessa imagem que mostra a reprodução dos fungos, nós vamos começar aqui onde está escrito hifas monocarióticas. Essas hifas, elas são haploides. Olha o Nzinho entre parênteses aqui mostrando que elas são haploides. Então, quando essas hifas elas ficam sexualmente maduras, elas se unem. Vamos subir um pouquinho aqui para as hifas dicarióticas. Então, essas hifas se unem, né, formando hifas N mais N. Por enquanto, elas não vão fundir os seus núcleos. Elas vão continuar com núcleos separados. Mas após essa fusão de hifas monocarióticas, que se transformam em hifas dicarióticas, vai ocorrer a formação do corpo de frutificação, né? Então, é para isso que existe a plasmogamia, né? Para primeiro formar o corpo de frutificação. Formou o corpo de frutificação, que é o cogumelozinho aqui bonitinho, embaixo do chapeuzinho do cogumelo vão se formar lamelas. Nessas lamelas vão se formar os basídeos. Cada basídeo vai ter 2 núcleos que foram resultantes da fusão das hifas, né, lá na plasmogamia. Então, esses basídeos ainda vão ser N mais N. Aí, dentro de cada basídeo, vai ocorrer a fusão dos 2 núcleos haploides, formando, então, o zigoto. Olha aqui, onde está escrito cariogamia, a gente vê isso acontecendo. Dentro de cada basídeo, eu vou ter 2 núcleos haploides, que se uniram lá na plasmogamia, né, na união das hifas monocarióticas. E aí, depois da união desses núcleos na cariogamia, tem a formação do zigoto, que agora é 2N. E aí, dentro desse basídeo, vai acontecer a meiose. A meiose vai originar os esporos, que no caso aqui se chamam basidiósporos, mas é a mesma coisa que esporos, tá? E aí, esses esporos vão se desprender do basídio, né? Os fungos eles têm vários mecanismos para desprender os seus esporos. Pode ser pelo vento, pode ser por animais, pode ser por gotas de chuva. Então, eles jogam esses basidiósporos, esses esporos, no ambiente. E aí, cada esporo vai seguir, né, o seu curso, dando início a mais um processo de plasmogamia, assim que eles germinam. Então, está completo aqui o ciclo de vida dos fungos pluricelulares, ok? Classificação dos fungos. Os fungos eles estão classificados em 4 grupos básicos. O grupo que a gente chama de Chytridiomycota, o grupo Zygomycota, o grupo Ascomycota e o grupo Basidiomycota. Né? Esses são os nomes formais desses grupos. Informalmente, a gente chama Chytridiomycota de Chytridiomycetus, né? Quando a gente está se referindo ao próprio fungo. Os zigomycotas de zigomycetus, os ascomycotas de ascomycetus e os basidiomycota de basidiomycetus, tá? Só uma informaçãozinha, porque vocês podem encontrar nos livros com essa outra denominação menos formal.
No grupo dos quitridiomicetos, nós vamos encontrar fungos unicelulares e pluricelulares também, como mostra na figura aqui embaixo. Nós vemos aqui na primeira figura, na primeira foto, um fungo pluricelular, né? Somente o corpo de frutificação desse fungo. O restante do fungo está enterrado aqui no substrato e ele pode ser bem grande. O que vai aparecer na superfície é somente o corpo de frutificação. E na segunda imagem nós vemos um fungo, um quitridiomiceto unicelular. Só dá para ver ao microscópio. Alguns possuem estrutura de locomoção como flagelo, tá? Eles podem habitar os ambientes terrestres ou o ambiente aquático, tanto dulcícola, né, água doce, quanto água salgada. A maioria desses fungos é saprotrófica, ou seja, eles vão se alimentar de matéria orgânica que está disponível aí no meio. Essa matéria orgânica vai estar em decomposição e essa decomposição vai estar sendo feita por esses fungos. E eu vou ter também, nos quitridiomicetos, algumas espécies que são parasitas, tanto de plantas quanto de animais, causando doenças nos mesmos. O grupo dos zigomicetos não vão formar corpo de frutificação, mas eles são fungos pluricelulares. Só que eles são bem pequenos. Eles são formados por hifas cenocíticas. O que são hifas cenocíticas? São hifas que por dentro delas não existe separação celular, né? Porque nas hifas que não são cenocíticas, a gente chama de hifas septadas, vão ter um septozinho separando cada celulinha, né? Como se fosse uma parede. No caso das hifas cenocíticas, essa parede não existe. Então, todos os núcleos vão estar em uma única hifa, ela vai ser multinucleada. E aqui na imagem nós vemos um pão mofado, né? Esse mofo aqui é um zigomiceto, é um fungo do grupo zigomiceto, que a gente chama popularmente de bolor do pão.
Os ascomicetos, eles são assim chamados porque eles apresentam um corpo de frutificação em forma de asco, que parece um potinho, né? Como se o guarda-chuvinha lá do cogumelo estivesse virado de cabeça para baixo, como nós vemos aqui na primeira imagem. Esse potinho aqui é o asco, por isso que o nome do grupo é Ascomicetos. O seu corpo de frutificação tem esse formato. E nós vamos ter também representantes unicelulares dentro dos ascomicetos. O mais famoso deles é o Penicillium, aqui que nós vemos na segunda imagem. O Penicillium é um fungo que foi utilizado na descoberta do primeiro antibiótico, que é a penicilina, mas isso aconteceu meio que por acaso. O Fleming, ele trabalhava com bactérias, e aí ele deixou bactérias em cima da mesa de trabalho dele e saiu de férias. Quando ele voltou, essas placas contendo essas bactérias estavam tomadas por fungos, e as bactérias tinham morrido, e assim foi descoberto o primeiro antibiótico. Alguns fungos produzem substâncias que matam bactérias, e assim os antibióticos são produzidos até hoje, a partir dessas substâncias produzidas por esses fungos. No grupo dos basidiomicetos, eles vão ter o corpo de frutificação usual, que a gente chama de basidiocarpo, que é aquele cogumelozinho que a gente aprende a desenhar quando é criança. Eu desenhava muito quando passava o desenho dos Smurfs. Lembra dos Smurfs? Eles moram em cogumelos, eles moram em basidiomicetos. E aí eu adorava fazer esses desenhos. Então, aqui nessas duas imagens, nós temos exemplos, de cogumelos. Só que, mais uma vez, o que a gente vê aqui é somente o corpo de frutificação desses fungos. A maior parte do corpo das hifas vão estar no substrato, enterradas no substrato em que esses fungos estão. Essas hifas vão absorver água e nutrientes diretamente do ambiente, além de participar do processo de decomposição de organismos que já estão mortos. E muitos deles nos servem de alimento. Aqui na segunda imagem a gente vê o champignon. Eu adoro o champignon lá no estrogonofe. Mas nós temos várias outras espécies de basidiomicetos que servem de alimento para a população.
Chegamos então na importância dos fungos. Primeiro, a importância ecológica. Bom, eles são decompositores, né? Então vão participar aí da reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Então é uma função muito importante desses organismos. Outros tipos de fungos fazem o que a gente chama de mutualismo, que é uma relação ecológica entre duas espécies diferentes, em que ambas, né, são beneficiadas, né, com essa relação. 2 exemplos aí que eu coloquei para vocês foram os líquens. Aqui nessa figura mais acima nós vemos várias figuras de líquens diferentes. E esses líquens, eles são associações de fungos com algas, né? As algas, elas vão dar abrigo, né, no seu corpo para esses fungos. E juntos, né, como a alga ela faz fotossíntese, ela vai dar a matéria orgânica para o fungo se alimentar, né? E o fungo, em contrapartida, ele vai captar toda a umidade do ambiente, porque vocês estão vendo aqui as figuras desses líquens, não está dentro da água, né? Então o fungo ele vai pegar essa umidade do ambiente e transferir para a alga. Então é uma troca aí de favores entre fungos e algas. Só que para a existência desses líquens, eles precisam estar em ambientes úmidos. A gente vai encontrar líquen mais à margem de rios, de córregos, de igarapés, né, onde a umidade é maior. Na imagem de baixo, nós vemos o que nós chamamos de micorrizas, que é uma associação entre fungos e raízes de plantas leguminosas, né? O fungo ele não está parasitando a planta, tá? Ele está absorvendo nutrientes do solo e doando uma parte desses nutrientes para a planta através de suas raízes. E aí, a raiz da planta, né, vai fornecer abrigo para esse fungo. E quando a planta faz lá a fotossíntese, né, e produz a seiva elaborada, uma parte dessa seiva também é transferida para esse fungo. Então, mais uma vez aí, uma troca de favores entre 2 organismos diferentes. Importância econômica. A importância econômica é gigantesca dos fungos, né? Nós utilizamos eles na indústria alimentícia, como, por exemplo, o fermento de pão que a gente compra nos supermercados. Dentro daquele saquinho vem fungos unicelulares. Esse fungo que vem dentro do saquinho do fermento de pão chama-se Saccharomyces cerevisiae, né? É uma levedura que a gente vai misturar a massa do pão e essa levedura vai fazer fermentação alcoólica. Durante a fermentação feita pelo fungo, é produzido gás carbônico e é esse gás carbônico que faz a massa do pão crescer. A gente precisa colocar na massa, por exemplo, água morna e açúcar. A água morna vai servir para despertar esse fungo e o açúcar vai ser o alimento que ele vai utilizar para fazer a fermentação e produzir a sua energia. Aí, nesse processo, produz-se gás carbônico. O gás carbônico é liberado da célula e aí faz essa massa do pão crescer. Nós utilizamos também leveduras na produção das bebidas fermentadas, né, como cerveja, vinho, cachaça e saquê. Utilizamos fungos na produção de queijos, de coalhada, por exemplo, né? E na alimentação direta, né? A gente usa muitos cogumelos aí em algumas receitas. Na indústria farmacêutica, como a gente já mencionou, nós utilizamos substâncias produzidas por fungos
e essas substâncias matam bactérias. Então, nós vamos utilizá-las para a produção de antibióticos, né, medicamentos aí que combatem infecções por bactérias. A importância médica é que alguns fungos, infelizmente, causam doenças, tanto em animais quanto em plantas, né? Através do parasitismo, nós vamos ter aqueles fungos que vão nos causar micoses, né? Aquela coceirinha que dá na pele, principalmente do pé, né? O pé de atleta, que é o famoso chulé, é devido à proliferação de fungos, quando a gente calça sapatos muito fechados e aí a gente transpira muito, o ambiente lá dentro do sapato fica quente, úmido e é propício para o desenvolvimento desses fungos. A ferrugem é um tipo de fungo que ataca plantas, né, que podem levar essa planta à morte e também impedir a sua frutificação. Nós vamos ter também alguns fungos muito perigosos presentes no ar, né? Aquelas manchas escuras que aparecem na parede das nossas casas de vez em quando a umidade está muito alta. Aquele fungo é muito perigoso, ele pode inclusive causar a morte de pessoas. Ele vai causar primeiramente bronquite, asma, rinite, pode desenvolver para uma pneumonia, né, e pode levar a pessoa à morte. Então, quando aparecerem aquelas manchinhas escuras no interior da casa, por favor, façam a limpeza, porque esse fungo é bem perigoso. Bem, gente, era isso que a gente tinha para ver sobre fungos. Espero que vocês tenham absorvido aí alguma coisa. E já sabem, né? Terminou de ouvir os áudios dos slides, corre lá e façam os exercícios correspondentes nos livros de vocês, tá bom? Um abraço!